vamos lá, existe sabedoria, então, em ser um cara, em ser uma pessoa, um ser humano que tem muitas dúvidas? Acabou a pergunta? É. Acabou? Não, porque eu tive a impressão que você ia continuar a falar. Se existe. Porque, ó, se a gente tá falando que à medida que Sócrates, que era um cara com foda, no fim ele conclui que, porra, só sei que nada sei. Quanto mais sei, É sei verdade. que nada Quanto sei. mais sei, só mais sei que nada sei. Então, não dá pra gente dizer que esse cara é um estúpido, né? Esse cara era extremamente sábio. Inclusive foi condenado à morte por isso. Isso, um veneninho, né? Então, assim, isso significa que quanto mais a gente pensa e quanto mais a gente busca sabedoria, menos a gente, maior é a sensação de ser ignorante, no fim das contas. Então, existe sabedoria nessa sensação, porque é uma sensação que nada sabe, porque sabe pra caralho, no fim das contas. É por isso que a gente chama de ignorância sábia, né? Douta ignorância, porque não é propriamente uma ignorância no sentido de que ela é função e é efeito de um repertório vastíssimo, né? Então, por isso que não é exatamente ignorância, mas é ignorância pelo fato de você tentar vários caminhos e ler sobre pessoas mais inteligentes que você, que tentaram vários caminhos, e perceber que há sempre uma falha aqui, uma falha ali. Você tem uma teoria assim, mas você, de repente você conhece uma outra que é assado. E nesse meio tempo tem toda a área, você citou Santo Agostinho aí, tem toda a área em que você associa o conhecimento do comportamento humano, da natureza humana, que reflui sobre a percepção de como é difícil você saber se alguma coisa é verdade ou não, né? Então, essa sabedoria, ela pressupõe o fato de que você fracassou muitas vezes tentando saber as coisas, né? Você bateu com a cara na parede várias vezes e, portanto, há sabedoria nisso sim. Ela pressupõe um repertório gigantesco, porque senão você não consegue fazer o percurso. Entende? E ter um repertório gigantesco não significa que você vai amanhã ler 150 livros. É você, de fato, procurar repertório, procurar fonte, começando sabendo que você nunca vai conseguir saber tudo, né? E que tem muita coisa que você nunca vai alcançar. Mas quando você começa a ter tesão pelo fato de saber que tem muita coisa que você não vai conseguir saber, então talvez você esteja chegando nessa douta ignorância aí. Dá para um cara desse ser uma pessoa orgulhosa, no sentido mais básico mesmo? Assim, o cara, ele é um cara que se coloca num patamar acima das outras pessoas, mesmo sabendo que ele... Se é que ele sabe, se é que... Bom, suponho que sim, né? Percebe que ele não sabe tudo. Ou que ele alcançou o patamar de perceber o tanto que ele falta saber, né? O orgulho passa por esse cara aí ou... Passa. Olha, duas coisas. Primeiro, para mim, especificamente, que chegou na filosofia depois de alguns anos de formação em psicanálise, que eu nunca exerci, porque, graças a Deus, hoje eu vejo claramente que eu não teria nenhuma paciência, né? Mas que estudei e continuei a estudar durante a graduação de filosofia e durante o mestrado, né? Comecei a estudar ainda no segundo ano da faculdade de medicina, quando eu estava lá perdido na medicina. Então, eu chego na filosofia sem achar que tudo que nos move está na ordem do consciente e da razão, grosso modo, né? Então, acho que, de repente, você pode ser uma pessoa excepcionalmente orgulhosa e ter vários doutorados e ter lido muitos livros, e isso não ter arranhado nem um pouco essa tal vaidade que, na realidade, está vinculada diretamente à seção de vazio. No latim, uma coisa está ligada na outra. Vão, vanidade, vaidade, é tudo a mesma raiz, né? Então, por isso, eu entendo que sim. De forma nenhuma eu acho que alguém que percorre repertório em filosofia ou que
tem muitos títulos, seguramente é uma pessoa que seja bem resolvida, que saiba lidar melhor com filhos. Estou dando exemplos clichês, né? Aham. Que saiba lidar melhor com amor. Não acho. Acho que você pode saber isso tudo e ser orgulhoso, ser egoísta, porque eu entendo que esses assuntos estão muito mais de uma ordem que tem a ver com estrutura psicológica, história da infância. Estou pensando psicanaliticamente aqui, né? A la Freud. Aham. Né? Então, acho que sim, você pode. Inclusive, o conhecimento pode ser uma forma através da qual você se defende de não estar em contato com alguma coisa que lhe faria sofrer muito. Da ordem pessoal, de história primitiva, como dizia o Freud, primitiva pessoal. Por outro lado, dentro da filosofia, voltando ao autor que você citou, Santo Agostinho, ele descreve o que ele chama de 3 concupiscências. Né? Melhor tradução para concupiscência do latim talvez seja cobiça. Tá. Ser atraído desmesuradamente por alguma coisa. Ele fala que tem 3 tipos. Tem a da carne, que normalmente se associa a sexo, né? Quando você perde a cabeça por desejo sexual. O Santo Mas- Agostinho curtiu por um tempo também, né? O desejo sexual? É famoso, né? Deus me dê a castidade, mas a não hoje, pelo menos. O que mostra a sabedoria do cara, né? Sabe muito, Você né? vê que o Hoje cara, não, amanhã. o cara sabia do que estava falando, né? Mas a concupiscência da carne também é desejo de poder, desejo de dinheiro, não é só sexo. Ele fala também que tem a concupiscência do intelecto, que é essa que eu quero chegar, e ele fala também que a pior de todas é a da vontade. Porque a concupiscência da vontade é a cobiça por você se achar melhor do que é. Ele diz que essa é a pior. Não é a do sexo, como normalmente se pensa. Interessante. A concupiscência intelectualis, do intelecto, é justamente um intelecto que é dominado pelo orgulho e que, portanto, coloca o intelecto a serviço do orgulho pessoal. Entendeu? Entendi. Então, apesar de que muitos filósofos não pensam assim, eu posso estar completamente errado, eu não acho que um conhecimento, um repertório constituído em filosofia que ajuda muito e faz você entender o mundo melhor, entender os vacilos, perceber a história das ideias, de como o mundo às vezes não sai do lugar, né? Não acho que necessariamente ajude a você resolver determinados problemas, sabe? Não acho, não. Acho que às vezes você dá com burros d'água. Entendi.